E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, no vídeo relacionado à leitura, que ó, você pode assistir ele clicando aqui. Eu tinha dito que eu precisava voltar a ter o hábito de ler. E eu fiz isso semana passada. Após a indicação da minha amiga Fran, fui na Saraiva daqui da cidade vizinha, na verdade, porque aqui não tem nada, né? E comprei o livro Caixa de Pássaros. Pois eu acreditei que seria do gênero do meu agrado e tudo mais. E eu fiquei preso na leitura do início ao fim. Gente, esse é o primeiro vídeo da linha de leituras. Então, eu tô fazendo uma versão meio que experimental dele. E ele vai ser dividido em duas partes. Do início até a metade vai ser sem spoilers, uma análise mais superficial sobre a história. E da metade adiante será debatendo ele com spoilers. Relaxa, relaxa, antes eu aviso. E vamos pra história. A história foca na personagem Mallory. Mallory fugindo com seus filhos, num cenário pós-apocalíptico, no qual ela é perseguida por algo, uma criatura, uma pessoa. Mas o problema é que ela não pode abrir os olhos, já que ela sabe que se abrir provavelmente vai acabar morrendo. O livro teve sua primeira publicação em janeiro de 2015, ele é brochura, tem 272 páginas, é da editora Intrínseca e o autor é o Josh Malerman, acho que tá certo isso. Eu tô sem o livro, então não posso ficar demonstrando como que ele é, porque tá emprestado. Sim, emprestei o livro, fui um pouco doido por isso, mas tô confiando, então empresta daquele jeito meio que solta. E vamos para uma análise básica sem spoiler. Bom, a história ela fica em volta da personagem Mallory, que ela vive com sua irmã Shannon. E elas começam a ouvir relatos, histórias e até nos noticiários, relatos de pessoas agindo de forma estranha, pessoas agindo de forma agressiva e em seguida cometendo suicídio. Seppuku, isso mesmo. Simplesmente por terem olhado alguma coisa. Sempre assim, toda vez. Então a Mallory não se importa muito no início com esses relatos, pra ela não se passa de boatos, historinhas ou nada que tenha um grande alarde. Mas sua irmã, Shannon, ela já começa a ficar um pouco paranoica e se preocupar realmente com o que está vendo. Especialmente quando esses casos vão acontecendo cada vez mais e mais perto. Então é algo para ficar muito atento. Mas a Mallory, ela tá com tanta coisa pensando na vida que ela nem se importa. E conheço muita gente assim. É igual filme de terror. Todo mundo fala, se eu tivesse no filme de terror eu ia fazer aquilo e não ia ser tão tapado. Tem gente que realmente ignora muitos fatos ao redor. Então isso é totalmente comum. E quanto mais esses casos se aproximam, maior os alertas ficam em todo canto. E Shannon, a irmã da Mallory, ela se previne e ela começa a tomar atitudes que a vizinhança inteira tá tomando. Que é o seguinte, tampar as janelas, não sair mais pra fora, sair com os olhos vendados. Pra você ter ideia, tem gente que até dirige com os olhos semi-fechados, com medo de ver a tal coisa. Comprar estoque de comida pra ficar realmente preso na casa e esperar esse surto passar. É muito sinistro isso. E aos poucos isso começa a se tornar um cenário apocalíptico, com certeza. E nisso tudo, só pra dar aquela ajudada, a Mallory descobre que está grávida. E depois de certos eventos, ela descobre um local informado por meio de jornal, onde estavam reunidos certos sobreviventes. Um abrigo para juntos sobreviverem àquele evento. E desde esse momento adiante, tudo é feito às cegas. Não se pode olhar pela janela, não se pode olhar para fora, nem um fiapinho de luz sequer, um trecho de luz já é uma coisa de risco. E você entra no livro vendo essa história. É como se você aderisse à escuridão junto com o personagem. Você acaba aderindo ao mistério, aquela dúvida. Basicamente você é jogado na história e você é colocado às cegas junto com Mallory e os outros personagens. Cada vez que um personagem vai para uma área externa, você fica cego junto com eles. Você tenta imaginar tudo que está se passando ao redor. E você você pega todas as informações que eles vão descrevendo. Um barulho ali, um barulho lá, um chiado aqui, um passo talvez ali atrás de você. E você consegue imaginar o quão aterrorizante e quão horrível deve ser apenas um som no meio da escuridão. O autor, que é o Josh Malerman, ele sim acertou em cheio nessa escrita desse livro. Ainda em especial por ter sido seu primeiro trabalho como escritor, já que ele não é nem um pouco enjoativo e super viciante. Tipo, literalmente a gente não para de ver uma página atrás da outra. Tipo, eu basicamente terminei em poucas horas, porque eu lembro que eu não tava tendo paz enquanto não achava o desfecho daquela história. Vocês têm ideia do que é isso? Não é todos os livros que fazem isso com a gente.
diferente. A história vai se desenrolando ao longo dos capítulos, que são separados de forma interessante. Um capítulo mostra a Mallory nos dias atuais, planejando sua fuga, e o outro, anos atrás, mostrando ela lidando com o surto. Pra falar a verdade, eu até achei que seria confuso isso, mas na realidade é o mais claro possível. E, diferente do que eu pensava, não tem passagem de cena entediante, seja de 4 anos atrás ou a dos dias atuais. Basicamente, a apreensão acaba sendo a mesma. Os personagens apresentados na série são sim bem interessantes. Pra mim, é tudo questão de opinião. Pra mim, alguns passam despercebido e não tem certo crescimento. Como é o caso da Cheryl, talvez do Félix. Pra mim, houve momentos em que eles foram colocados apenas como se fosse preenchimento de personagens. Claro que isso soa melhor em partes, já que os personagens, conforme forem se aproximando de Mallory, mais vão sendo revelados sobre sua personalidade, o que passou da vida, sua história. Mas há casos à parte também, como é o caso do Tom e Dawn, que mostram um crescimento bacana. E de primeira eu gostei deles, pra falar a verdade. No caso deles há mais carisma e não é tão necessário várias páginas de leitura pra gente começar a gostar deles. Nessa vida eu não tenho tantos livros quanto que eu queria ter nas minhas costas de tudo que eu tive de leitura. Mas esse absolutamente tá super indicado pra todos que gostam do gênero e até os que não gostam provavelmente vão se surpreender e gostar. Então vale a pena. E claro, quando algo faz sucesso, você sabe que vai entrar um jeitinho pra dar uma extorquida a mais, né? Isso é normal, isso não acontece só no Brasil nem nada, exploração. Mas essa é uma exploração boa, já que o filme felizmente está garantido, está confirmado. A Universal Studios comprou os direitos do filme e o filme já está em sua fase de pré-produção. Atores nem diretores ainda não foram escalados. Mas eu imaginei pelo menos o diretor para esse filme. E eu ia ter um sonho super realizado se fosse o M. Night Shyamalan. Esse filme seria totalmente a cara dele, vocês não têm ideia. Quem é tão cinéfilo, amante de filmes como eu, você vai entender que, enquanto você lê esse livro, você consegue imaginar os ângulos que o M. Night usaria. Ângulos até que é descrito nesse livro, que eu consegui imaginar pelo menos, usados no filme A Vila, no qual ele é diretor. Ah, e também no filme Fim dos Tempos, cujo lembra muito a história do próprio livro que eu tô dizendo, A Caixa de Pássaros, então cruzando os dedos pra isso acontecer. Então sim, vale a pena, vá comprar edição física, edição digital, pois é um livro extremamente marcante. E, como eu disse, haverá spoilers. Spoilers são basicamente fatos que estragam ou revelam surpresas. Quem morre, o que acontece, como acaba. Então sim, a partir desse momento haverá spoilers, pois se trata da segunda parte do vídeo. Então você que ainda não leu o livro e não descobriu e não sabe o que acontece na história e não quer saber pra não acabar aquela graça, saia. Não seja aquela pessoa estraga prazer que vai acabar com aquela emoção do livro. Você vai acabar descobrindo o que acontece no livro. Então, é aviso, mas eu realmente sou contra essa parte aqui. Eu espero que seja mais para debate, para quem já leu o livro, que eu espero que vai ter algumas pessoas. E falar sobre o que acontece, trocar as ideias, ter realmente um certo debate futuro sobre o livro, sobre as histórias, sobre tudo. Não se esqueça de dar uma comentada, curtida, compartilhar, se inscrever. Beleza? Pra quem vai, beijinhos e até a próxima. E quem fica, vamos analisar um pouco mais a fundo a história? Tá, agora eu tô sentindo algo mais privê, sabe? Algo mais íntimo, que eu acredito que não vai ter muitas pessoas assistindo agora, né? A não ser que seja pessoas que gostam de saber spoiler, que eu sou totalmente contra, especialmente nesse caso desse livro, que ele é muito interessante. Mas tudo bem. Primeiro vamos falar das mortes. Uma das mortes que mais me chocou, se não a que mais me chocou, eu acho que foi a do George. George é o proprietário da casa onde todos estão se abrigando, no qual é descrito como se ele forçasse sua pele ao máximo contra a corda que ele está amarrado, ao ponto de rasgar e perfurar a carne. Bonita essa cena, né? Eu ainda tento imaginar como que eles vão colocar em filme isso, porque o livro em si é forte, cara, e eu acredito que de longe nem vai ter 80% pelo menos do que o livro tem no filme. E foi um pouco chocante porque é o momento em que a gente tava mais aguardando, tipo, ele ia tentar ver pela lente da câmera, entendeu? E, sabe, ele tentou ver uma gravação, e na própria gravação, ele cometeu o suicídio, ele ficou maluco, sabe? Não foi algo que o cérebro dele conseguiu digerir, sabe? Então,
o que é aquilo que, tipo, até em câmera, porque antes eles estavam acreditando que, tipo, era questão de você ver e acontece tudo. Mas não, na verdade, aquilo aconteceu pelo fato de ver tal coisa, não necessariamente porque você tá olhando com seus próprios olhos, mas sim da tal criatura, ou seja lá o que for, que tá rondando lá o lado de fora da casa. A morte da Shannon, vamos falar da morte da Shannon, a irmã da Mallory. Eu achei que foi um pouco necessária, sim, por mais que eu gostasse da personagem. Já que ela ter morrido, pra mim, foi basicamente um tapa na cara da Mallory, que fez ela basicamente acordar pra realidade e perceber que tinha que fazer alguma coisa. Tava na hora de fazer alguma coisa acontecer. Já que aquilo era real e tinha acontecido com a sua própria irmã. Então, acontecendo com a sua própria irmã, ela viu: cara, o bicho tá pegando, tem alguma coisa acontecendo, isso tudo é real e eu devia ter acreditado nela. E sabe, foi muita pressão pra ela, mas isso foi bom porque foi o empurrão definitivo que ela precisava, eu acho. Eu acredito que se aquilo não acontecesse, se a irmã dela continuasse lá, ela ia ser uma espécie de estorvo pra irmã dela. Por quê? Porque a irmã dela tava tentando fazer de tudo, movendo tudo pra ela, pra tentar ajudar a Mallory, pra tentar, sabe, proteger elas. E a Mallory lá no fundo ia ser, sabe, tipo, tô deixando a vida levar, tô grávida, alguém vai ter que me ajudar, minha irmã tá aqui pra isso, sabe? Então, não, eu realmente achei que foi necessário, por mais triste que seja. E não vamos falar de morte por morte, porque quase todo mundo morre, né? Então, é um pouco decepcionante, já que eu esperava algo entre a Mallory e o Tom, uma vez que pra mim ficou super claro, ao menos, os sentimentos dela por ele, com certeza. Mas, infelizmente, não deu aquela guinada, sabe? Foi devagar, quase parando e parou, nem no meio do caminho ainda, coitada. E eu torcia tanto por algum beijo, mas tipo, no máximo que rolou entre eles foi troca de olhares e eu acho que o Tom tava desgastado demais. Era aqueles olhares cansados da parte dele ainda, coitado. E claro que foi bem real isso, pelo menos. Afinal, ninguém tava com cabeça pra nada aquela hora, né? Com aquela situação, com aquela carga negativa. Mas, ao mesmo tempo, fala sério, aquilo poderia ter sido uma espécie de válvula de escape pra eles. Vai que isso, de algum modo, aliviasse toda a tensão, criasse um clima bacana pra ambos se forçarem a ficar vivos pra se proteger. Sabe, ia ser algo, tipo, tão fora do mundinho que eles estavam vivendo, ia ser algo tão novo, apesar de ser tão comum antigamente, que acho que seria bom pra eles, mas não deu certo. O Tom tava fraco. Ele foi muito amigo que se preocupou com ela. Ou talvez até rolou um certo sentimento, mas ele preferiu ficar quieto, deixar passar. E tem o Gary. Yeah. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. Não é esse Gary, antes fosse esse Gary. Cara, esse cara eu imaginei bosta desde a hora que ele chegou já. Sabia que tinha alguma coisa errada. E eu pelo menos percebi que ele não era flor que se cheirasse, porque ele conseguiu atrair o Dom, que tipo, foi sempre contra pessoas novas lá no grupo. E ele basicamente foi aquele diabinho que o pessoal fala que tem o lado bom e o ruim. Ele foi com certeza o diabinho no ombro do Dom, fazendo a cabeça dele e conseguindo deixar ele perturbado, que eu não sei como, porque o Dom parecia tão cabeça firme, mas aquele cara diabólico conseguiu fazer algumas coisas e ferrar todo mundo. No final ele consegue realmente fazer o propósito, consegue concluir o propósito dele e faz Dom repetir os mesmos passos que Gary fez. Abrir janela, abrir porta, deixar tudo escancarado e deixar a coisa entrar. E, gente, vamos falar a verdade? Outro ponto importante. Que coisa é essa? Há pessoas imunes, então? E aquele homem do barco? Quem era? A gente tava cego junto com a Mallory, não dá pra ter ideia quem era. Eu achei uma sacada genial e um pouco óbvia. Talvez que eles não iam revelar qual criatura era. Afinal, o interessante é a gente ficar com aquele mistério do que era. Porque o interessante é que ela pode ser qualquer coisa, graças à nossa criatividade. Então pode ser um homem, pode ser um alienígena, que eu cogitei muito disso. Pode ser um monstro pequeno, pode ser um monstro grande, um monstro voador. Tipo, você vai criar aquela criatura. Então vai ser uma criatura na sua mente que seria capaz, talvez, de deixar a pessoa tão perturbada ao ponto do cérebro não entender, a pessoa cometer loucuras e acabar se matando até. Tipo, tão doida que aquilo deve ser. Então, deve ser a pior criatura do mundo. E nesse mistério, somente, dá uma ferrada quando quer. Porque teve passagem do livro que, travou tudo, porque tanto medo que eu tava. A forma é muito bem explicada. Então, há trechos em que ela falava que ela tava parada, sem som algum.
e ouviu um galho quebrando, partindo. E a gente fica tão atento que cria um medo e arrepia até a alma. Então sim, sacada de gênio do Josh, por mais óbvio que tenha sido já, como eu disse. E foi bom talvez não ter revelado, afinal a gente pode estar esperando uma criatura horrenda. E no final das contas pode ser uma criaturinha pequenininha na mente do Josh, o que não ia nos surpreender tanto. Então é um pouco decepcionante pra quem quer realmente desvendar esse mistério do livro, mas muito gratificante por não ter desvendado também. E você entra mais ainda fundo na história e tenta falar: que porra é aquela? Agora, um ponto interessante é o Gary. O Gary, eu entendi que ele era imune, mas tipo, por que é imune? Ele é tão evoluído mentalmente pra não deixar ele tão perturbado e ele achar aquilo comum, como se fosse uma espécie de nova era no máximo, e ele compreendesse o que é aquilo. O homem do barco, eu acredito que ele era imune também. Ou era o Gary, mas a Mallory cogita que seja o Gary, mas eu acho que não é o Gary. Eu acredito que era uma outra pessoa, simplesmente imune também. Não criei muito caso sobre esse cara do barco. Pra mim ele foi uma pessoa à parte, que apareceu à toa. Nunca criei tanta expectativa sobre ele. E tem o final, o local onde eles vão. Eles vão conseguir se manter lá. Há muitas pessoas que estavam cegas por opção para conseguir sobreviver naquele local. Eu achei que era um futuro muito incerto para Mallory e as crianças. Eu não fiquei muito satisfeito com o final que foi garantido para Mallory. Eu esperava algo um pouco melhor, mas eu acho que é o melhor que pôde ter acontecido, porque a gente vê que o grau daquilo tá tão fodido que a gente não espera que vai ter uma cura, alguém conseguiu matar a criatura, seja lá o que for, quantas tem, o que é, da onde surgiu. Então acho que não ia ter como simplesmente falar, acabou, voltou tudo ao normal. Então aquilo é o máximo que poderia ter acontecido com ela realmente, pelo menos no momento. Mas é muito estranho, é muito triste ao mesmo tempo, porque a gente se apega tanto a personagem que a gente queria falar, olha, finalmente um final feliz. Mas eu senti mais e mais insegurança, apesar de ser um local totalmente superior e melhor e bem preparado comparado com o que ela estava antes. E claro, também só vale ressaltar também a morte das pessoas. Eu imaginei algo muito fodido, cara, muito da hora mesmo. Eu imaginei numa versão cinematográfica, a Mallory saindo, tocando uma música totalmente depressiva e mostrando as pessoas mortas de fundo, como é descrito no livro, ela passando pelo Dom. A Olímpia, ela se enforcou com o próprio cordão umbilical. Então é muito pesado e triste mesmo, porque eu realmente esperava. No começo do livro é dito que ela tá fugindo com as crianças e não fala nada sobre os personagens, mas eu esperava ainda que algum deles fugisse, tivesse algum final feliz ou um final possivelmente bom, mas é a morte que aguarda eles. E eu chorei, cara, como eu chorei, vocês não têm ideia. Eu coloquei músicas tristes, eu vou colocar aqui no link da descrição, é muito bacana mesmo, eu chorei pra caramba, chorei horrores. E eu consegui imaginar a cena e é foda pra caramba. E ficou aquele mistério também, Gary ficou ressentido com a Mallory, mas tipo, não fez nada. Vai voltar, o que vai acontecer? Vai piorar? Vai dar certo aquele novo local que a Mallory foi? Então são tipo respostas muito pendentes e eu acredito sim que vai ter continuação. Tenho medo que quando mexe em continuação, porque nem sempre é bom, nem sempre vale a pena, às vezes vale mais o mistério, vide Hack. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas tipo, de início era algo zumbi, algum vírus zumbi. Depois, no segundo, já começaram a trabalhar muito mais. O que antes era suposição virou uma confirmação que era possessão. Então, perde um pouco aquela magia. E perde mais a magia, realmente, quando a gente descobre o que tá rolando. Então, por isso que eu falo, o mistério é muito bom e é bem-vindo. E acredito que vai ser muito bem trabalhado no livro, no filme, como foi no livro. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram de alguma cena? Faltou alguma coisa realmente no livro que você falou, tá faltando isso pra ficar bom? O que vocês acharam do futuro da Mallory? O que vocês acharam do relacionamento da Mallory e do Tom? Porque eu achei que faltou alguma coisa, realmente podia ter acontecido algo. Uma pena. O que vocês acham? Qual é a criatura? Qual é a criatura que vocês imaginam que é? Porque aquilo deve ser alguma coisa muito filha da mãe. Então é isso, gente. Muito obrigado. Hoje e sempre não esqueçam de curtir a página no Facebook, curtir esse vídeo, se inscrever, comentar, mande seus relatos sobre atrás ou fases da vida. Me acompanhe no Snapchat, tem um blog. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Beijinhos. Sim, minha querida e meu querido, eu estou aqui ainda pedindo, por favor, gentilmente, pra você curtir. Claro que você vai curtir, né? Eu sei disso, então tô relax, nem vou pedir nada, não. Dessa vez eu vou ficar só aguardando. Só te confrontando.